entraram, vamos iniciar a nossa aula, tá? Agradecemos novamente a participação e também a disponibilidade aí do Anderson para participar conosco aqui. Tá? O Anderson, que é um enfermeiro auditor, já atuou em várias áreas de empresas de saúde, tanto como prestador quanto como operadora, né? Então, é só um breve visão aqui. Vou passar a palavra para o Anderson e tocar aí nossa aula de hoje. Boa noite, pessoal. Estou vendo aí bastante gente aí de vários estados, né? Manaus, Brasília, sejam todos bem-vindos. Bem bacana aí ser privilegiado com vocês aí. Estão me ouvindo bem? Bom, eu fui incumbido hoje de falar sobre a importância do enfermeiro auditor, né? Num serviço de saúde, a minha vivência. Então, vou passar uma apresentação e vou correr um pouquinho, porque o tempo é pouco, né? A gente tem se estendido nas apresentações, mas vamos deixar um tempinho aí mais para dúvidas e a gente um bate-papo, né? E é um material realmente para ativar a curiosidade de vocês quanto a essa área, né? Como eu disse aí para o Cristiano, nosso colega, é uma área bem extensa, tem bastante campo, né? Então, para quem já está na área, não tem muita experiência, quer compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência e aí incentivar os colegas que querem, que almejam essa área que é bem bacana. Deixa eu ativar aqui. Bom, me chamo Anderson Teixeira, né? Como o colega falou, sou tecnólogo em processamento de dados, também bacharel em enfermagem, fiz formação executiva em saúde da família e formado também em pós-graduação em auditoria, serviço de saúde e também gestão de saúde 4.0. Então, já trabalhei realmente em diversas áreas da saúde, tive esse privilégio, como eu já me apresentei na outra aula, né? Já fui escriturário, faturamento, meu currículo foi realmente na área administrativa e optei pela enfermagem devido ao currículo também e porque me traria o conhecimento técnico. Então, logo após fiz auditoria para a parte legal e aí montei minha carreira nessa área administrativa mesmo. Eu trabalhei em algumas operadoras, em diversos prestadores no segmento que vocês estão vendo aí, né? Não dá para falar sobre auditoria e enfermagem sem mencionar o nosso conselho de classe, né? Então, nós temos o COFEM, que ele é nacional, tem tido uma brilhante trajetória, responsável, né, por gerir toda a enfermagem em âmbito nacional e os conselhos regionais também da enfermagem, né? Hoje nós somos aí praticamente 1,5% da população de todo o Brasil, né? A título de curiosidade, então são mais de 3 milhões de profissionais na área da saúde cadastrados que passaram aí e têm feito da saúde do Brasil uma referência mundial. Nossos enfermeiros são profissionais excelentes, nossa enfermagem é de referência, nossa saúde também é referência, nosso modelo de saúde pública aí, e do conhecimento que a enfermagem possui no Brasil, né? Então, o último censo de 2022, 203 milhões, nós somos habitantes aqui em São Paulo, no Brasil, e aí nós temos toda essa população aí de enfermeiros e profissionais de enfermagem no Brasil. Somos uma potência, somos um exército, né? A cada 66 pessoas no Brasil, uma é da área de enfermagem. Então, isso é um privilégio fazer parte aí dessa população que tem levado saúde aí para o Brasil com muita luta e eu tenho muito orgulho disso, né? E a missão do Corém, é bem interessante trazer isso, né? Eu vou falar do Corém em São Paulo porque eu estou em São Paulo, mas os colegas de outros estados podem pesquisar aí. Ele tem uma missão, uma visão bem determinada, né? Aonde ele quer chegar.
os seus atributos, seu valor para a sociedade. Então, falar de enfermeiro auditor, na enfermagem, em auditoria, eu quero exaltar exatamente isso, inicialmente. Você, como enfermeiro auditor, você precisa ter uma visão, você precisa ter uma missão, né? Você precisa ter um porquê você está naquela instituição e do seu trabalho. Se você não tiver isso bem determinado, talvez você não tenha muito sucesso, né? Seja ele profissional, seja ele para a empresa, mas o enfermeiro auditor, ele tem que ter isso bem esclarecido, bem somente, que ele tem um porquê estar ali, ele é uma peça também fundamental no processo administrativo da sua empresa, né? O exercício da enfermagem, em 1955, ele é bem recente, em tese, né? Então ele foi reconhecido aí pelo nosso conselho, e de lá para cá tem sofrido bastante alteração e para melhor, né? Temos nos aperfeiçoado, temos desenvolvido um excelente trabalho na auditoria, né? E o enfermeiro auditor ele foi reconhecido ali em 2001, e nós ganhamos essa força aí no nosso Brasil, nessa ocupação, tá? Então, para a gente entender, contextualizar um pouquinho, vou trazer umas curiosidades, né? Os primórdios da auditoria, nos registros da humanidade mesmo, né? Já datam bem antigos lá, que é 50 a 300 a.C., onde os líderes da época já tinham o auditor, né? Uma pessoa no local da auditoria, no lugar do auditor, né? E fazia exatamente esse serviço, né? De cumprir algumas ordens, de fazer valer aquelas ordens, né? De cuidar de cobranças de impostos, do tesouro, dos seus líderes. Então, o serviço de auditoria, o serviço de fiscalização, ele não é de agora, né? Ele é bem antigo, cada um à sua época, mas eu trago como curiosidade aí que os registros que a gente tem, bem antigos, já há uma pessoa, né? Há pessoas responsáveis por essa administração, por essa conferência, né? E também com essa confiança. Então, é bem interessante, eu gosto muito de falar sobre isso, lá no Império Romano, da Idade Média, de trazer para vocês que isso não é uma coisa nova. Esse profissional, ele já cuidava, eu falo profissional, né? Mas essa pessoa já cuidava, já tinha uma responsabilidade imensa de cuidar dos interesses dos seus representantes, seus líderes da época. O mais recente que a gente tem, né, que é o que recebeu o termo auditor, né, ali já no século XIII, na Inglaterra. Então, já surgiu um profissional, uma pessoa, né, com esse nome, né, de auditoria. Ele tinha sua responsabilidade de guarda-livros ali. Então, foi quando iniciou o nosso profissional auditor na nossa história. E aí, todo esse trabalho foi sendo distribuído pelo mundo afora, né? A responsabilidade desse profissional em executar um bom trabalho e os resultados que ele tinha, que ele alcançava. Então, isso foi disseminado e aí chegou até a era moderna também. No Brasil não foi diferente, né? Seguimos a linha do desenvolvimento. Então, lá na construção de estradas de ferro, na coroa portuguesa, então também havia profissionais que eles eram responsáveis por cuidar de toda essa logística, né, de conferir os impostos, né, a cobrança de impostos, e eram pessoas de extrema confiança, né? Eles guardavam a execução desse trabalho e desenvolviam muito bem. Então, a nossa função de auditoria, né, ela tem um histórico, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que chegou a nossa vez agora. O profissional de auditoria, ele tem essa responsabilidade, sim, histórica,
para desenvolver um excelente trabalho, porque isso já vem de uma época bem remota e chegou até a gente. Então, é importante que a gente desenvolva um bom trabalho, um excelente trabalho, porque a gente também tem a questão da confiança com a gente, né, no desenvolver das nossas atividades hoje no nosso trabalho. E aí a gente tem a nomeação de profissionais, de pessoas, né, como contador geral, toda essa riqueza envolvida. Tinha que ter uma pessoa para contar isso, para conferir isso, né, para que todo esse tesouro chegasse ao seu destino com assinatura de uma pessoa validada, estava tudo correto. Então, nosso Brasil foi bem algumas pessoas chaves, né, da história. Uma pena de eu não poder desbravar isso aqui. Foram bem importantes na nossa história para isso, né? A auditoria em saúde no Brasil também tem uma história bem bacana, né? Antes da gente falar aí no enfermeiro auditor em si, quem é de São Paulo, que ainda não conhece, né? Tem um desinfectório central ali. É uma instituição que traz bastante memória de uma época bem difícil. E como eu falei agora há pouco, né, cada profissional da época é responsável por essa fiscalização, por essas ações, né, tiveram suas dificuldades registradas em documentos, em equipamentos. Então, o desinfectório é um excelente lugar para vocês visitarem e terem a ideia de como se desenvolveu esse trabalho no decorrer dos anos aqui no Brasil. Então, para a gente entender um pouquinho, houve ações preventivas e ações médicas curativas no desenvolvimento da saúde no Brasil, né? Eles foram praticamente, caminharam juntos, né? Praticamente, e essa história eu preciso falar um pouquinho para que a gente entenda da importância do enfermeiro auditor na sua atuação hoje, né? Então, lá em 1900, na década de 1910, mais ou menos, né, os serviços de saneamento, laboratórios, eles começaram a se organizar para oferecer, na época, um serviço melhor de qualidade, visando o trabalho como principal foco. Então, não tinha tanta tecnologia em saúde e precisava que a pessoa, o trabalhador, tivesse um pouco mais de cuidado para que as suas atividades não fossem interrompidas pela doença, né? Então, havia uma mortalidade vertical bem acentuada, né? Doenças endêmicas, tivemos várias ações de saúde à época, né? E como ações médicas curativas, foram desenvolvidas algumas instituições que se organizaram como empresa, que eu vou falar daqui a pouquinho, e isso tudo resultou no nosso Sistema Único de Saúde, o que deixou de ser filantropia, serviços de doações mesmo, né, de cuidado, passou a ser um direito de todos, que é o Sistema Único de Saúde. E o que a gente tem de comparativo, né? Quem poderia usar antes, quem tinha acesso à saúde na época, quem passou a ter depois do Sistema Único de Saúde, e o próprio fundamento, né? O que era um benefício por você estar trabalhando. Então, quem trabalhava tinha direito à saúde, e quem não trabalhava não tinha direito à saúde. Então, o foco era o profissional pelo desenvolvimento empresarial da época. Com o Sistema Único de Saúde, isso passou a ser um direito social, uma obrigação de prover saúde em âmbito nacional. Então, o que eram essas instituições? Inicialmente surgiu como caixas de aposentadoria, que eram os CAPs, né, numa lei, na época, lá em 1923. Então, a empresa ela recolhia da pessoa, do trabalhador, uma parte do seu salário, e essa parte seria como um fundo de pensão. Se ele ficasse doente, se ele se acidentasse, ele tinha
direito a esse valor reservado, né, que a empresa tirava do seu salário, e ele se mantinha nesse período até a sua recuperação. Tá? Essa ideia foi bem vista na época, então, alguns anos depois, alguns CAPs se organizaram, se juntaram, né, e foram criados institutos de aposentadorias e pensões, onde tinha participação da empresa e também do funcionário, do trabalhador. Então, esse bolo aumentou, né? Os IAPs, a diretoria, os empresários, né? Enfim, eles viam que aquele fundo precisaria de um aporte maior, né? Então, 3 décadas depois, isso chamou a atenção do governo e viu, opa, é um bom caminho isso, né? E aí se unificou, essa gestão unificou. E aí começou uma gestão de reserva, tanto do governo quanto das empresas e também do trabalhador. Então, foi onde foi criado o Instituto Nacional da Previdência Social, antigo INPS, né? Também ainda pro trabalhador como primórdio. E aí estendeu para sua família também, porque na época entendia que a pessoa doente, a casa estava doente, o provedor doente, a família estava doente. Então, ampliou também a assistência para essa família, né? E um pouquinho mais à frente, se criou o INAMPS, e aí foi uma abrangência um pouco maior. Por que é interessante falar sobre isso? Porque com o INAMPS surgiu a necessidade do aperfeiçoamento e de uma estrutura robusta para deter desperdícios, né? Cuidar daquele valor que era retido. Então, o governo teve a necessidade de criar realmente um sistema para que isso não perdesse a mão, né? Fosse realmente gerido de forma de forma a satisfazer a necessidade da época. Então, foi criado o Sistema Nacional de Auditoria, o SNA, também lá já em 1990, né? Praticamente ali próximo à criação do Sistema Único de Saúde. E o que é o Sistema Nacional de Auditoria? Ele veio pela uma lei orgânica de 1990, que antecedeu a criação do Sistema Único de Saúde. Ele veio para coordenar toda essa questão de saúde que detinha todo esse valor monetário, né? Toda essa retenção de valores, e ela veio para coordenar, fazer avaliação técnica e financeira do serviço que era oferecido ali em território nacional. Então, esse departamento, né, a gente conhece algumas das suas secretarias, e quando a gente entende sistema de auditoria, a gente tem que desprender um pouquinho do que a gente pensa sobre assistência de saúde. A gente foca bastante naquela assistência de frente, de porta, diretamente ao doente, né, a pessoa doente, né, o que procura, sendo que ela tem a responsabilidade bem mais ampla, né, sobre gestão de tecnologia, o planejamento estratégico, né. Hoje, o Departamento Nacional de Auditoria, o DENAPS, ele visa atender todas as frentes que necessita de coordenação, né? Então, tem população específica, né? Faz parte do nosso Departamento Nacional, por exemplo, a Secretaria de Vigilância Sanitária, que todos nós conhecemos, né? Algumas inovações, a gente tem aí sistemas de promoção à saúde, né? E essa prevenção também. Então, esse departamento, esse instrumento criado lá atrás, que comanda toda essa assistência que
que a gente tem dentro do Sistema Único de Saúde, para que ele funcione, né? São os auditores, são esses profissionais que detêm dessa responsabilidade de prover soluções de saúde para todas as pessoas que estão em território nacional. Então, às vezes, a gente se sente bem especial, né, por estar na auditoria, mas principalmente, quando eu imagino o trabalho dessas pessoas, eu fico realmente espantado, né, lendo algumas coisas, as diretrizes que saem, né, as orientações, as negativas, eu fico bem impressionado, tamanha, vou falar audácia, mas não de modo pejorativo, né? Mas da abrangência desses profissionais em aprovar ou reprovar alguma coisa que atinja todos os brasileiros, né? Então, é uma responsabilidade muito grande e eu acompanho, né, bastante artigos desse departamento, e aí eu indico para vocês, né, para que vocês também entrem no portal deles, procurem acompanhar, né, essas decisões, esses pareceres, que é bem interessante também para o nosso crescimento profissional, né? Algumas leis que eu citei, como a lei orgânica, como isso já é bem conhecida da maioria das pessoas, né, as constituições, também é bem interessante a gente dar uma passeada para quem não conhece ou não tem curiosidade, porque a área da saúde ela é bem ampla, né? E por mais que a gente tenha a Agência Nacional de Saúde, né, nós seguimos aí o Ministério da Saúde, então é importante a gente estar sempre ligado, sempre antenado no que acontece, no que está ocorrendo aí no nosso Ministério da Saúde, né, o que ele passa aí para a gente, tá? Falando um pouquinho, saindo do público, então, nós temos 2 sistemas hoje, né, que complementam a saúde no Brasil, que é o sistema complementar e o sistema suplementar. Então, o sistema complementar são instituições que são privadas, mas que oferecem, têm um acordo, têm um contrato com o serviço público, que oferecem os seus serviços também para o serviço público. Por exemplo, as clínicas de hemodiálise que atendem ao SUS, ou algum tipo de serviço que vocês conheçam de uma população específica, né, que atenda ao indígena, que atenda aos imigrantes. Então, são empresas que elas possuem, elas têm uma característica particular, mas que elas têm um contrato com o SUS. E também as entidades filantrópicas, né, que são sem fins lucrativos. E o sistema suplementar que nós conhecemos, ele possui 2 microsistemas, que é o serviço privado direto, né, quando a pessoa que é pago diretamente pelo cliente, né, ele é responsável por suprir essa necessidade dele. Os cartões de benefícios, por exemplo, né, que a gente tem, e o serviço privado intermediários, que são as operadoras que nós conhecemos, né? Tanto a autogestão, como cooperativas médicas, os planos de saúde odontológico. Esses são os intermediários que eles fazem parte do sistema suplementar, né? Então, a Agência Nacional de Saúde, ela delibera, né, ela atua no sistema suplementar da saúde. E como isso é financiado, né? Então, o sistema suplementar, ele é de livre escolha, ele pode ter aí classificações de planos, tem as seguradoras, né? O tipo de intermediário que a gente já viu em algumas áreas anteriores, e a relação é estritamente plano credenciado. Quem credencia, quem é credenciado. A gente faz essa gestão, né? E o financiamento do SUS, que puxou, que veio desse histórico que eu apresentei para vocês aí, né, do INAMPS, INPS, dos CAPs e APs, né, hoje ele é gerido exclusivamente pela União, com os impostos que nós pagamos,
nesses percentuais, né? Então, a União, ela financia o Sistema Único de Saúde com 15% dos impostos arrecadados, os estados 12%, né, com mínimo de 12%, e os municípios também de 15%. E aí a gente fala, né, quais impostos, né? Não sei se a gente conhece, né, mas a gente tem bastante impostos que nós pagamos, tanto como pessoa física, tanto como pessoa jurídica. Nós temos obrigações que da onde sai o financiamento do Sistema Único de Saúde. Então, nós acabamos pagando pelo Sistema Único de Saúde. É interessante quando a gente fala que é um trabalho, né, eu acho bem interessante quando a pessoa fala, não, eu vou no SUS porque ele é de graça. Não, gente, ele é a operadora, né, mais cara que a gente tem, porque nós pagamos praticamente em tudo que a gente tem aí. Vocês acham que acabaram? Ainda não tem. Está desatualizada essa lista, mas tem bastante imposto aqui que você vai ver que você nem sabia que existia, né? Então, esses são os impostos principais que financiam o Sistema Único de Saúde. Vou dar uma aceleradinha aqui, senão vocês vão enjoar de tanto imposto que a gente paga aí, de tantas taxas e obrigações que a gente tem, da onde o Sistema Único de Saúde sai, né? Então, para a gente ter algumas definições, então, temos aí o setor público, que são órgãos, fundações e empresas públicas de direito público, né? Temos os funcionários públicos de carreiras contratados através de concurso ou cidadãos políticos convidados de cargos de confiança. Então, algumas definições bem importantes para a gente ter aqui, né? E o serviço privado são empresas de direito privados com fins lucrativos, né? Então, uma empresa, ela visa realmente o lucro, por isso que ela precisa ter profissionais adequados às suas atividades, fundações, ONGs, também de direito privado, sem fins lucrativos, e quem é livre para qualquer trabalho, ofício ou profissão liberal, também autônoma, e alguns profissionais aí que executam o seu trabalho não como pessoa jurídica, mas sim como pessoa física, né? E as parcerias público-privadas, que aí tem um estímulo público, né? Quando elas têm investimento, ela tem um incentivo pelo governo para a sua atuação. E as autarquias, que muita gente conhece, né, que são também empresas privadas, que elas são contratadas, né, para fazer a gestão de algumas instituições públicas. Então, essas são as definições importantes para a gente ter. E aí a gente chega no nosso foco, né? Essas empresas que a gente viu aí, privadas, que elas oferecem serviços de saúde e ela precisa de um credenciamento, ela precisa contratar, né, uma operadora para oferecer o seu serviço, a gente tem todo um processo que vocês viram aí, né, no mês de maio, nós conversamos bastante, várias aulas interessantes. Então, ela tem um processo para concluir, para que ela consiga provar que ela é apta a oferecer esse serviço. Então, documentos, contratos, comprovantes, certidões, né, comprovação da sua equipe, do seu corpo clínico, ela passa por um processo e esse processo resulta numa parceria com uma operadora com esse serviço de saúde para que ela ofereça o seu trabalho. Tá? Na saúde suplementar, um breve histórico aí. Então, o início das atividades, né, foi na década de 60, onde não tinha nenhum tipo de regulamentação, era livre, cada empresa que oferecia o sistema de saúde, ela fazia sua própria tabela, fazia seu próprio preço, né? Ela colocava e tirava pessoas da sua carteira a hora que queria, não tinha nenhum tipo de
de limite ou restrição. Qualquer reclamação, né, era pelo PROCON, que foi criado cerca de 30 anos depois de tanta reclamação, né, foi um órgão de defesa que foi criado exatamente para resolver essas questões, né, ou juridicamente. Então, era bem interessante para quem é um pouco mais antigo da época, a pessoa engravidava, então ela ia e fazia um plano de saúde para ter o seu bebê, né? Então, as restrições eram combinadas ali no plano de saúde como eles queriam, né? Como eles se acordavam. E aí a gente não tinha a atuação de nenhuma auditoria ou nenhum profissional que viesse a intermediar essas ações, a não ser o profissional comercial, né? O de venda propriamente dito. Então, lá em 1998, né, a Lei 9656 começou a regulamentar os planos de saúde, e aí, em 2000, criou-se a Agência Nacional de Saúde Suplementar, um órgão específico para regulamentar a saúde suplementar no Brasil, né? Então, a Agência Nacional de Saúde, riquíssima em conteúdo, riquíssima para quem é da área, quem quer entrar na área, para a parte de regulação, para a parte de orientação, tem bastante conteúdo que é interessante você também pesquisar o site, dar uma pesquisada e ter um pouquinho mais de conhecimento nessa área, tá? Então, algumas siglas aí bem interessantes, que é a TIS, TUS. Então, TIS é a troca da informação, é um padrão que tem para as informações serem transitadas, de Serviço de Saúde Operador ENS, e o TUS, que é a terminologia unificada. Então, tem um código específico para cada medicamento, para cada procedimento, para cada exame. Ela traz como um facilitador, né? Como eu disse, cada operadora da época tinha o seu código, tinha a sua taxa, tinha a sua forma de cobrança. Então, a ANS ela padroniza isso para todo o Brasil. Então, todo mundo vai cobrar o mesmo oxigênio, a mesma consulta, o mesmo procedimento com um código específico, né? E foi bem interessante para quem participou desse processo da ANS, que todo mundo teve que enviar as suas tabelas, os seus valores para a ANS. Na época foi uma luta, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, né? E ela filtrou de todo o Brasil todas as taxas, todas as diárias, tudo que tinha de equipamento na época, e ela montou a nossa tabela 18, que a gente conhece, né? Com todos os equipamentos, taxas e diárias, bem padronizado, onde ela colocou, lá no Amazonas eles cobram essa taxa, lá no Sul eles cobram essa taxa. Então, eles unificaram isso facilitou bastante o trabalho administrativo, né, dos profissionais administrativos aí da área da saúde. E aí a gente entra na auditoria em si, né, na responsabilidade, na importância do profissional auditor, depois de todo esse histórico aí, a importância desse profissional em prover resultados na instituição que ele atende, né, que ele trabalha. Então, a finalidade da auditoria, né, a gente vai ler um pouquinho para a gente entender bem, é aferir a preservação dos padrões estabelecidos, proceder aos levantamentos dos dados, né, exaltar a qualidade ou corrigir, né, trabalhar na quantidade, custos e gastos da entidade. Então, nós temos um profissional hoje comercial, ele traz para a instituição resultados, traz negócios, né? O profissional de auditoria, ele fecha a torneira, né? Então, ele tem que ter como principal foco deter custo, né? Ele precisa ver oportunidades, identificar oportunidades e deter, fechar a torneira para custos, desperdícios, na verdade, né? Então, ele tem que ter esse cuidado e, como fundamento,
é não ter prejuízo na sua instituição. Então, você, como profissional comercial, você traz resultados com com novos negócios, e você, na auditoria, você detém esse desperdício, esse prejuízo que você tem na sua prestação de serviço. Tá? 2, avaliar objetivamente os elementos componentes do processo da instituição. Aquele que eu falei um pouquinho antes. O porquê você está lá, né? Qual que é o processo, o que você precisa focar na sua instituição como profissional, enfermeiro, auditor. Você precisa ter o sistema, dominar esse sistema, dominar a sua prestação de serviço, né? E identificar as oportunidades mesmo, ser objetivo na melhoria desses procedimentos. Então, ver as oportunidades que você consegue aplicar a melhoria na sua prestação de serviço, né? Avaliar a qualidade, de novo, isso vai ter várias vezes, né? A propriedade, efetividade do serviço, principalmente em relação ao seu cliente final, né? Ao seu paciente, à pessoa que chega até a sua instituição. Ela tem que ter um excelente resultado ou esperado na assistência à saúde oferecida pela sua empresa. Então, produzir informações para subsidiar o planejamento das ações. Eu acho isso... por isso que eu coloquei ali umzinho de propósito, para quem não percebeu. Isso é o que deveria estar como em primeiro lugar, né? Eu acho que a informação, os dados, eles são o que aconteceu, o que aconteceu, né? É o que você tem de exato, né? O que você fez, o que você realizou, é o que você tem de certo, é o que você consegue, planejar, é o que você consegue avaliar se o serviço que está sendo oferecido, ele está dando lucro ou prejuízo à instituição. Se você tem o trabalho com esses dados, com essa informação, você consegue servir de apoio para outros setores, né, seja ele assistencial ou comercial, para que haja uma ação, para que haja uma adequação, para que haja ações corretivas. Então, informações bem retiradas do processo de assistência, de cobrança, enfim, de glosas, eles devem ter atenção exatamente para que você consiga identificar o que você tem de melhoria para fazer o que você tem de oportunidade. Porque aquilo que eu falei, de novo, né, quando você traz informação da assistência prestada, é o que há, é o que aconteceu, é o que você tem de exato, como dado estritamente verdadeiro, né? O tipo de auditoria, ela pode ser como intervenção interna, que é realizada por profissionais da própria instituição. Tem a auditoria externa, né, que são aqueles profissionais que nós recebemos nas nossas instituições, né, são contratados para esse fim, e a auditoria mista, que são profissionais da própria empresa e profissionais contratados também, que não fazem parte dessa empresa. Tá? E também é o tempo de processamento, pode ser uma auditoria contínua, né, por um período pré-determinado, ou uma auditoria de processamento periódico, então realizadas por períodos determinados, né? Não tem uma capacidade, um caráter aí de continuidade, tá? E quanto ao caráter da auditoria, pode ser preventiva, então quando ela é realizada antes que esse procedimento aconteça, né? Você consegue se anteceder. Então, os profissionais, o auditor convoca alguns profissionais, por exemplo, vai fazer um procedimento, vai deliberar algum procedimento novo, uma cirurgia, né? Ou tem uma especialidade entrando, ou tem, por exemplo, algo que precisa de um material caro, ele consegue fazer uma auditoria prévia, né? Levantar ali dados
né, antes que esses procedimentos aconteçam, né? E, por falar em auditoria, né, falando especificamente em auditoria, eu consigo fazer uma auditoria prévia, né, da assistência também, antes de eu receber a visita de um auditor externo, por exemplo. Então, eu me antecedo, eu vou analisar esse prontuário, essa ficha, antes de eu sofrer também essa auditoria, né? Quando a gente faz uma auditoria preventiva antes do procedimento acontecer, você ganha tempo quando você vai fazer auditoria preventiva antes da auditoria externa, de uma operadora, por exemplo. Porque você participa dessas decisões e aí você já tem aquilo bem determinado e você consegue responder ao auditor externo quando você passa por essa auditoria, né? A auditoria operacional, então, é o momento em que o auditor interno da empresa recebe o auditor externo e aí ele vai discutir esse serviço prestado aí. Voltando um pouquinho no procedimento, então, quando você antecede, quando você tem um procedimento, você também consegue fazer a auditoria operacional durante esse novo procedimento. Então, você acompanha esse procedimento, né? Você realiza esse monitoramento, você analisa o custo desse novo evento na sua empresa, né? Ou no seu serviço de saúde, e você consegue também se anteceder quando ocorrer a auditoria, você também está ciente do que aconteceu, do que saiu um pouquinho do que era esperado, do que você recrutou de insumos e serviços para que ocorresse aquele evento, e aí você tem as devidas justificativas também, né? E terceira, a auditoria analítica, que é quando você levanta os dados, né, sobre essas outras duas auditorias, e aí você consegue fazer a comparação de indicadores, levantar aí para a sua instituição os prós e os contras desse evento aí que você tem. Então, a responsabilidade do auditor, ela é bem ampla, né? Então, ela deve anteceder, ela deve ocorrer durante aquele procedimento ou depois, né, que o procedimento, imediatamente quando o procedimento acontece, e depois ele serve como canal para que você tenha dados, para que você faça a sua análise operacional daquele evento, tá? O objetivo da auditoria analítica, né, ele determina a conformidade do elemento de um sistema ou serviço e ele visa cumprir essas metas e esses requisitos estabelecidos, né? Então, quando você precisa auditar um procedimento, você deve ter aí informações do que você necessita do que se necessita para que esse evento aconteça, né? Levanta os subsídios que precisa para análise crítica da eficácia do sistema e seus objetivos também. E verifica a adequação, legalidade e a legitimidade desse serviço de saúde em relação aos serviços prestados, né? Aos recursos que foram passados e repassados aí para que você tenha esse serviço de saúde dentro do que se é esperado, tá? E avalia a qualidade da assistência prestadas com excelente garantia e também as sugestões para o seu aprimoramento. Você consegue avaliar e executar as ações de atenção à saúde, dos programas, baseados nos contratos, dos convênios, não só os convênios operadoras, né? Para se ter um evento, né? Você consegue vislumbrar aí o que você tem de convênio com fornecedores, com equipes, com outros serviços terceiros a isso, né? Todos esses acordos e os ajustes de instrumentos congêneres. Verifica, principalmente, o cumprimento das legislações. A gente já falou isso em outra aula, porque existe um contrato de prestação de serviço, mas eu tenho
eu tenho que ter atenção a outras esferas, né? Que elas também são órgãos maiores reguladores que estão em outras esferas, tanto federais, quanto estaduais, quanto municipais, né? Esse cumprimento não é só na assistência à saúde, né? Ele também tem o cumprimento legal, conforme eu falei lá, né? No financiamento do SUS, né? Eu tenho impostos para fazer, para cumprir, eu tenho obrigações sanitárias para se cumprir, então tem que ter uma amplitude dessa ideia, né? Então, eu preciso verificar em todos os âmbitos ali o cumprimento de todas essas esferas no meu serviço de saúde, né? Observar o cumprimento de órgãos e entidades, então nós temos os nossos conselhos, né, os profissionais que estão envolvidos naquela prestação de serviço, nós precisamos cumprir com os fundamentos de seus conselhos, né, de classe, né, seja ele físio, nutri, enfim, todos os profissionais envolvidos ali, cada um com a sua competência, né, e essa descentralização. A gente falou um pouquinho sobre isso na aula anterior também, porque quando o paciente entra na nossa entidade, né, por mais que ele tenha o mesmo diagnóstico, ele tem aí diversos caminhos a percorrer, né? Então, eu preciso ter essa ideia de descentralização, né? Eu não posso ter uma padronização tão fechada, porque a gente precisa identificar aí a necessidade do nosso cliente, né? Da nossa prestação de serviço. A gente vai avaliar o desenvolvimento das atividades da atenção à saúde nessas unidades que estão prestando serviço, que a gente está atuando. E aí prover também ao auditado a oportunidade de aprimorar os processos sobre a sua responsabilidade. Então, quando você fala de auditado, né, a gente não fala só do externo para o profissional, o enfermeiro interno, né? A auditoria do enfermeiro auditor, ele é para os seus pares também, né? Para os seus setores envolvidos ali, é o que passa pelo seu crivo. Então, quando você identifica uma falha, você vai aplicar uma auditoria ali, mesmo que direcionada a um determinado segmento. E aí você precisa prover e aprimorar esse processo que você identificou onde tem alguma falha. A auditoria de contas, né, ela é um processo que ele é mais visado na nossa atuação como enfermeiro auditor, né? As pessoas elas esperam mais, tá, do enfermeiro auditor na auditoria de conta. Acredito que seja por seu resultado que se vê mais imediatamente, né? Então, além da auditoria de contas, a parte de faturamento fica muito visada, porque o resultado você vê meio que imediato, né? Quando a gente fala de auditoria, quando a gente fala de gloss, quando você fala do montante do faturamento, muitas vezes a gente esquece da responsabilidade do enfermeiro auditor em prover resultados, né? Em prover, em evitar prejuízos, né? E também prover a qualidade na assistência, avaliar a qualidade da assistência, seja ele enfermeiro, auditor, interno ou externo. Então, quando você fala de auditoria de contas, as pessoas esperam um pouquinho mais desse profissional. Eu recebo muitos profissionais que me acessam, que me perguntam, preocupados em como vai atuar em determinada auditoria, ou com receio de enfrentar uma auditoria de contas, e me perguntam, alguns colegas, né, perguntam aí durante a auditoria, me mandam um WhatsApp, me dá uma luz, porque é uma área que as pessoas focam bastante, esperam bastante do enfermeiro auditor, né? E é bem mais divertido, que é a área que dá mais briga, mais discussões, é bem mais acalorada aí, essa parte da auditoria de contas. É bem divertida, digamos assim. Então, o que a gente precisa prestar atenção e focar, né? No diagnóstico médico,
e também no parecer, né, da evolução de outros profissionais sobre aquele doente, nos procedimentos realizados, exames, laudos, estão de acordo com esse diagnóstico, né, e a linha de cuidado desse profissional, né? Se os honorários estão corretos, estão adequados conforme as tabelas negociadas, a tabela de referência, as taxas hospitalares foram realmente utilizadas, foram cobradas conforme a utilização, conforme o contrato prevê. Os relatórios da equipe música têm crescido bastante, têm sido de extrema responsabilidade e bastante ajuda, e também alguns vilões aí nas auditorias que a gente vê, né, que a gente enfrenta, da falta de um relatório ou de uma justificativa bem prescritas, né? As comissões, CCH, entre outras, comissões de prontuários, comissões de curativos. Então, essas comissões são importantíssimas, seus pareceres, terem aí no prontuário a sua participação, né? Montando o prontuário das comissões, que é de suma importância para avaliar a qualidade prestadas. Glosas. No processo de credenciamento, na aula que, né, na conversa que a gente teve no mês passado, no processo de credenciamento eu falei que as glosas elas são importantes para se montar o processo de credenciamento, é uma parceira. Né? Na auditoria de conta, ela não é muito bem vista, não. Né? Então, são correções que os auditores fazem, conformidades encontradas durante a sua auditoria, baseada realmente no que o credenciamento já utilizou lá atrás. Então, quem não assistiu a aula, né, a gente utiliza no processo de credenciamento a glosa como base, né? A gente se antecede nessa negociação, mas na auditoria de conta ela realmente vai ser muito mal vista quando você sofre uma glosa, que você fez uma auditoria como enfermeiro auditor. Você faz a sua auditoria interna, né? Auditoria preventiva, que a gente viu agora há pouco, e aí, quando você recebe o enfermeiro auditor externo, você tem apontado as glosas ali que você não viu, que você passou despercebido, ou que você não se atentou nos documentos que você possui, também contratado, também ao seu poder, e você não se atentou, e aí você deixou uma cobrança errada passar. Então, a glosa, nesse sentido, ela é prejudicial, porque ela aponta realmente a falha do profissional auditor, tá? O que você precisa estar atento, que está sob sua responsabilidade numa auditoria. Bom, a importância do enfermeiro quando ele vai fazer essa análise, né? A identificação. Eu tive algumas experiências na vida de pessoas, né, de primos, né, que chegavam no hospital com a carteirinha do primo, né, com uma xerox ali, né, e tiravam a xerox e você via que não era a mesma pessoa. Então, na identificação desse usuário, né, é realmente aquela pessoa. Eu já tive casos, por exemplo, da mãe trocar a carteirinha do gêmeo. Então, ela chegar com o filho, ela tinha filhos gêmeos, e aí ela entregar a carteirinha do filho muito mal, o filho foi para a UTI, e ela teve problemas porque essa criança faleceu, né? E aí ela não viu todo o registro, né? O nome era bem igual. A enfermagem falhou também por chamar a criança, eles tinham um nome bem parecido, né? E aí ela teve um problema seríssimo, porque na admissão hospitalar ela entregou a carteirinha do filho saudável, né? Então foi bem complicado quanto a isso, né? Dados da internação, hora de entrada e saída, tanto da internação quanto da alta. Lembrando que a diária ela compreende 24 horas, então por alguns minutos, né, ele pode glosar ou cobrar uma diária, então isso está muito bem determinado, né? Hoje existe uma legislação específica que você precisa incluir no portal da operadora a internação, a alta lá, isso já é uma obrigação do serviço de saúde, então isso precisa estar
Isso precisa ser conferido se foi ou não realizado. Diagnósticos, hoje tem CID-10, já tem o CID-11 aí valendo, então precisa estar de acordo com os dados coletados, e essa classificação, por mais que a gente tenha aí muito questionamento se é obrigatório ou não informar o CID, a gente precisa pensar que eu tenho uma linha de cuidado de acordo com uma classificação de doença, né? O enfermeiro também tem a sua classificação de enfermagem, assim como outros profissionais também. Então, isso precisa estar muito alinhado com a parte médica, né? As diárias hospitalares com o tipo de acomodação que foi autorizado, se é aquilo que está sendo fornecido pelo seu serviço de saúde, para que não haja prejuízo, né? A diferença é bem grande de uma UTI, de uma semi-UTI, de um apartamento ou de uma enfermaria, e também algumas regras de cobrança, por exemplo, de honorários, elas alteram conforme a internação do paciente, né? O tipo de acomodação desse paciente. E é bem interessante, porque hoje eu ainda vejo muito erro, por exemplo, a gente vê um paciente que ele tem um plano apartamento e ele vai para a UTI, e aí eu vejo dobrado a cobrança de UTI, a cobrança de honorário de plantonista, porque ele tem um plano apartamento. Isso é bem comum, né? Então, ele está numa acomodação coletiva, numa UTI, e aí as pessoas erram, né? Alguns profissionais erram na cobrança e cobram duplicados honorários. E se você não ter atenção disso, às vezes nem é maldade, é o próprio sistema, o enfermeiro acaba aprovando, né? Então, tem algumas regras que precisa ter atenção, por exemplo, cobrança duplicado de SABT, de algum exame, porque o paciente tem plano acomodação. Então, isso isso precisa de uma atenção muito grande, exatamente para que você não tenha esse prejuízo, né? Uma coisa bem importante, quando você é enfermeiro ou gestor de uma instituição que é informatizada, lógico, se uma recepcionista cadastrar o paciente apartamento como um plano enfermaria, você não consegue ver esse prejuízo, né? Então, já tive casos de cobrança a menor, né? E aquilo que a gente conversou também, a glosa ela aparece quando você cobra errado. Quando você cobra menor, ela não vai aparecer. Então, esse prontuário vai passar, ele vai para a cobrança, ele vai para a operadora, cobrando liso, sem erro, sem falha. E quando você vê, você perdeu toda a cobrança de apartamento porque você não identificou que aquele plano, né, aquele plano, por exemplo, era apartamento, foi cadastrado como enfermaria. E aí você perde tanto em diária, tanto como honorário, porque você falhou lá na identificação do paciente no seu sistema de admissão, né? As taxas, como eu disse, então deve-se cobrar aquilo que foi utilizado, e você tem a responsabilidade de verificar se essas taxas estão de acordo com a utilização e se estão dentro do que é contratado com aquela operadora, né? Gases, a mesma coisa. Aonde que se utilizou esse gás, a quantidade que se utilizou esse gás, está dentro do preconizado, né? Está prescrito pelo médico. Toda essa questão técnica de utilização é responsabilidade do enfermeiro conferir, né? Às vezes a gente passa batido numa prescrição, você está fazendo auditoria, está prescrito, você não vira a página, vê que aquele oxigênio foi reduzido, foi aumentado, que o paciente saiu para algum lugar, algum exame, por exemplo, ou fazer algum procedimento, e esse oxigênio foi interrompido, e você acaba permitindo a cobrança, passando a cobrança e tendo prejuízo por uma falta de atenção, né? É um gás específico, o valor está de acordo com a tabela, isso é responsabilidade do enfermeiro verificar para que não haja nenhum problema na cobrança. Exames de imagem, exames laboratoriais, é importante você conhecer a tabela,
né? O exame que antecede o outro, exames que você não pode cobrar se você está dentro de um outro procedimento, ou exames que necessitam de uma positividade para que haja cobrança. Então, isso é importantíssimo você estar atento, porque você pode causar prejuízo à sua instituição. Eu peguei alguns dias, por exemplo, pacote de endoscopias, e aí na correria da cobrança do faturamento a gente vê o que está dentro, o que está fora daquele pacote, e a gente verificou que estávamos deixando de cobrar todos os anátomos patológicos. Então, dentro do pacote estava escrito honorário médico, incluso no pacote de endoscopia e colonoscopia. E aí alguém considerou essa ADT como honorário médico, né? Então, não, é um exame específico, ele está fora porque ele é terceirizado e não é do médico que está fazendo a endoscopia. Ele é um honorário de outro profissional que está fazendo o estudo do exame à parte, né? Então, a gente paga pelo SADT e não pelo honorário propriamente dito, que não é o do cirurgião, não é o do médico que está executando. Então, antibiograma, por exemplo, para a cobrança de antibiograma, eu preciso de uma cultura positiva. Então, existem algumas questões que você precisa lembrar, você precisa se atentar, né? A cobrança de tomografia, de exames tomográficos, né? Qual que é dentro, né? Se eu cobro, por exemplo, uma tomografia de abdômen total, ou eu cobro abdômen superior e pelve, alguns exames que são bilaterais e não são, e outros que são por região. Então, às vezes a gente falha um pouquinho nisso, então você precisa ter atenção, que é aquilo que eu falei, para que você feche a torneira, para que você não sofra glosa desnecessariamente e fique aí com uma má referência na sua atuação, né? Equipamentos também, precisa ter muito cuidado qual equipamento que é alugado, qual equipamento que houve autorização para utilização, qual equipamento é do hospital, qual é aquele equipamento que eu não posso cobrar. Então, a minha tabela é CBHPM contratada. Os exames de vídeo, por exemplo, não posso cobrar, porque ele já é um exame de vídeo, laparoscopia, já é um procedimento com vídeo. Então, eu tenho que ter atenção quanto a isso, né? Então, colocou, por exemplo, traz o exemplo aqui do marca-passo temporário, tem a instalação, como é a minha forma de cobrança desse marca-passo por dia, por instalação. Alguns equipamentos eu tenho contratado a instalação, outros eu tenho contratado por hora, outros tenho por uso, enfim. A gente precisa ter bastante atenção para que você não tenha prejuízos na hora da sua cobrança. Vou colocar meu celular aqui que descarregando. E aí, o grande calcanhar de Aquiles, né, que tem aí, a gente consegue ter dias e dias de discussão, que são os materiais e medicamentos. E aí é um grande transtorno isso, né? Que material utilizar, que medicamento utilizar, a questão da padronização desse material e medicamento que não é pelo almoxarifado, a gente já falou das comissões de padronizações aí e outros encontros, e aí a gente tem bastante discussão sobre isso para se chegar no denominador comum, que eu sempre aconselho de material e medicamento, né? Que você fique atento como profissional do serviço de saúde na padronização da codificação, né? Então, se eu tenho uma seringa de um determinado fabricante, que eu sigo um código, então procura ver com o almoxarifado se a gente consegue manter aquele fornecedor ou os materiais daquele fornecedor meio que como referência, né? Como padronizado. A gente tem alguns serviços de saúde que a gente escolhe o material conforme o preço ou conforme a, a, o melhor valor, né? Isso é muito complicado porque você acaba perdendo uma referência
quando você tem isso apenas visando o preço. Então, se você já tem um fornecedor meio que padrão dos seus materiais de consumo, então procure manter aquela mesma linha, né? Acho que você erra menos fazendo isso, né? Então, converse se é um fornecedor que atende a sua região, se é um fornecedor que tem uma gama grande de materiais, e aí você tem alguns fornecedores chaves que você consegue trabalhar com aquilo. E mesmo que você tenha uma visita no seu hospital, se você mantém um fornecedor mais padronizado para determinado tipo, você tem mais sucesso em não chamar muita atenção na sua auditoria. A mesma coisa com os materiais de alto custo, né? Você precisa ter bastante cuidado, porque são materiais que você consegue ter glose integral se há alguma divergência. Os materiais de insumos é um pouquinho mais difícil, mas os materiais, os OPMEs, você pode, dependendo da informação que você coloque, é o tipo de material que você é glosado integralmente, né? Todos os materiais são glosados. Se você tem uma divergência numa cirurgia, se você tem uma divergência, por exemplo, na hora da auditoria. Então, procure os fornecedores de confiança, né, da sua instituição. Na hora que você fizer o pós-cirúrgico, ou você fizer a sua auditoria preventiva, né, veja se as etiquetas estão lá, veja se está de acordo com o lote fornecido pelo seu fornecedor. Pesquise a Anvisa, se você não tem um setor de informática aí atuante, pesquise as Anvisas do seu material, do seu medicamento, para ver se está ou não ativo de vez em quando, principalmente o dos principais, né? Porque aí você evita que tenha surpresas na hora da auditoria, principalmente quando você envia o XML, a cobrança do seu faturamento, e você tem o retorno da empresa que seus materiais estão glosados, porque aquela Anvisa não está mais, está cancelada ou temporariamente sem utilização, né? E os serviços que você tem que estar bem relatados, né? Não tem jeito. A enfermagem, ela é responsável pela assistência, ela precisa ter isso em mente, né? Que a pessoa que vai auditar, que a operadora, ela não está lá no andar, ela não está no seu serviço de saúde, né? Fisioterapia tem que estar sessão a sessão, fonoterapia, se o serviço tem. Eu já peguei paciente, por exemplo, já peguei enfermeiros, técnicos, né, que a gente chama para conversar, o paciente vai fazer um exame externo, né? Então ele coloca, o paciente sai para fazer exame, sai de cadeira de roda para fazer exame externo. Meu pai, imagina essa pessoa parada no farol de cadeira de roda, até chegar no hospital lá, né? Então, chegou uma empresa de remoção, chegou um profissional de remoção, você precisa perguntar, né, qual é o seu porém, qual é o seu CRM, você precisa registrar a empresa que você está levando, né? Segurança para você, né? Paciente perdeu a sonda, daqui a pouquinho o paciente está com sonda, acesso venoso periférico, uma hora está no braço direito, outra está no braço esquerdo, outra hora está... Então, assim, a gente precisa ter qualidade no serviço, né? No serviço prestado. Uma aspiração, uma alimentação integral, é importantíssimo a gente colocar, né? E conversar com os colegas de enfermagem. Poxa, a gente tem uma força danada, a gente tem um instrumento importantíssimo que é a evolução da enfermagem, é importantíssimo, né? Então, precisa ser bem relatado, precisa ser bem descrito, para que você consiga cobrar isso sem nenhum tipo de surpresa e não ter a glosa feita aí no seu serviço de saúde. E os valores referenciais, né? Hoje a gente tem sistemas para ajudar, mas o sistema também precisa de uma pessoa para imputar esses valores, né? Também faz cálculo, o sistema também faz cálculo e ele é exato. Saiu um número ali no decimal, ele vai dar um resultado errado, né? Então, precisa
Se você tem um volume muito grande, pega por amostragem, separa aí os seus procedimentos, os seus prontuários por procedimento, separa as UTS, separa as especialidades, faz um apanhado aí, calcula, né, a mão mesmo para ver se está tudo certinho, né? Você que tem consulta, serviço ambulatorial, de exames ou de consulta, você consegue fazer isso. Pega alguma amostragem, faz na mão, às vezes você usa uma calculadorinha ali, vê se está tudo certinho, porque no grande volume você acaba não vendo e passa errado para o convênio, e aí você tem realmente paga imposto por uma nota emitida maior, e aí você passa uma previsão para o seu setor financeiro e você acaba não tendo esse valor por um erro, né? O trabalho do enfermeiro auditor é muito importante nesse sentido, né? Há um gerenciamento de custos, né? No investimento da empresa. Então, esses valores, como lá no histórico que eu mostrei para vocês, né? Lá atrás, nos primórdios da auditoria, essa importância, hoje ela é atual, né? A diferença daquela época é que hoje nós temos muita tecnologia, então você tem que olhar bastante, trabalhar com bastante frente, né? Olhar equipamentos, olhar serviço. A gama de serviço é muito extensa, mas a gente consegue se você tiver aí uma organização na hora de executar esse trabalho de avaliação, né? E para que você que está entrando, né, para você que está começando agora, para você que está querendo entrar no serviço de auditoria de enfermagem, Anderson, como que eu consigo me desenvolver, né, na auditoria? Você tem que entender o fluxo da sua instituição, né? Você tem que entender dois fluxos, né? Primeiro, o fluxo do paciente, né, da entrada e saída do paciente, e o fluxo de contas, o fluxo que vai determinar o resultado da sua prestação de serviço. Você precisa entender que existem setores específicos, que existem profissionais específicos, que existem rotinas. Então, você precisa... algumas empresas, elas passeiam com o funcionário quando ele entra, né? Se você não tem isso, ou se você... mesmo que você tenha, mas você precisa ter isso bem especificadamente na sua especialidade. Então, você é enfermeiro, auditor, você é profissional de auditoria, você precisa entender o fluxo da sua instituição, que existe um processo de credenciamento, que existe um processo de atendimento, que existe um processo de pagamento, que existe o arquivo, existem diversos profissionais. Se eu for perguntar aqui no grupo, né, 2 profissionais para cada pessoa que estão envolvidos no atendimento, a gente vai focar em enfermeiro, em recepção, em porteiro, em recepcionista, em médico, né? A gente às vezes esquece que no hospital, no serviço de saúde, eu tenho contador, eu tenho advogado, eu tenho encanador, né? Para chegar o oxigênio lá em cima, né? No andar, eu preciso de uma pessoa que entenda, né? De canos, né? Preciso de arquiteto, preciso de engenheiro, preciso de um profissional de TI, eu preciso do cozinheiro, do copeiro. Então, existem muitos profissionais que a gente acaba esquecendo que fazem parte desse fluxo, né? As pessoas falam, nossa, você tem encanador no hospital para quê? Para o seu banheiro entupir? Não, eu preciso dele para... Se eu tenho uma lavanderia, por exemplo, no meu hospital, eu preciso desse profissional para que chegue, né? Para que entre a água limpa, que saia a água utilizada, se a gente vai utilizar isso, né? As águas pluviais, por exemplo, eu preciso de um profissional que entenda disso, para que eu tenha qualidade na minha prestação de serviço, que chegue água no andar, que chegue água no banheiro do meu paciente. Então, existem profissionais envolvidos, né, no meu serviço de saúde, que às vezes a gente esquece. A gente foca na enfermagem e a gente foca na parte médica e esquece desses outros profissionais. E isso é muito importante a gente conhecer. Então, você que vai auditar um serviço novo, né? Converse com um colega. Quando você chegar na sua auditoria, você é um auditor novo aí de operadora, ou está entrando nessa área agora, né? Quando você chegar no hospital, converse, tire aí os primeiros 15, 20 minutos para entender a instituição que você vai auditar.
para você entender o fluxo, né? Você tem um contrato na mão, você precisa saber se você tem credenciamento para ambulatório, se você tem para pronto-socorro, se você tem somente para internação, se tem para eletivo, se tem para urgência. São tantos os parâmetros que você tem, então você precisa conversar. De onde vem o seu paciente, qual que é a equipe que atende mais, a satisfação dele no atendimento, né? Do seu segurado, o que pode melhorar. Você precisa, lembra que a gente tem que, né, arrecadar dados para poder prover melhorias, né, e ações corretivas. Então, é importante você chegar e entender o fluxo, né, da onde que vem, qual que é a saída dos pacientes, para que você consiga fazer uma auditoria bem bacana, sem surpresas, né? E aí a gente tem, na parte que você pode utilizar, né, os contratos, anexos, manuais, rotinas, enfim, as tabelas. Isso aqui você precisa dominar como enfermeiro auditor, né, os parâmetros, as negociações, para que você tenha uma boa auditoria preventiva, uma boa auditoria operacional e para que você tenha dados depois, dentro do que você possui de negociado, né, com as operadoras, você consegue traçar uma linha aí e fazer um mapão, né? Você consegue fazer aí um panorama do que você pode melhorar em determinado operador, o que você tem de bacana em algumas, para que você utilize aí como exemplo, como padrão para as demais, tá? Eu tive que cortar essa aulinha um pouquinho, né, para poder me adequar ao tempo. Então, talvez eu tenha passado algumas coisinhas aí um pouco meio corrida, mas a parte de auditoria, ela traz uma responsabilidade bem, bem, bem severa para o enfermeiro auditor, né? Então, é um profissional de extrema importância no serviço de saúde e que, se ele desenvolver um excelente trabalho, ele traz benefícios aí incalculáveis para a instituição. Mas se ele não se atentar a isso, aí realmente ele pode não ter a referência que ele merece aí, né? Ufa! 1h30 falando aí, hein, Anderson? Não foi isso tudo, não. Quase. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta aí, vamos aproveitar mais alguns minutinhos aí do Anderson. Se alguém quiser abrir a câmera, quiser falar, ou quiser mandar aqui no chat também, a gente pode ler a ele. O pessoal Claro, sim, tá pedindo claro. para disponibilizar, Anderson. Disponibilizo sim. Poxa. Ai, ai. Na verdade, essa aulinha é meio de 2 horas, um pouco mais de 2 horas, mas tem que ir picotando, porque aqui é um bate-papo, mas não dá para falar, felizmente, tão detalhado, né? Mas a ideia é a gente trazer aí a importância desse profissional, né, no serviço de saúde, né? A enfermagem ela tem crescido bastante, ela tem sido referência, né? E assim, precisa realmente se valorizar, cobrar essa valorização e fazer por onde ter essa valorização, né? A gente que tem a parte técnica e a parte administrativa, a gente precisa ter um pouquinho de atenção nessa valorização do nosso trabalho, né? Aí. Bom, pessoal, com bastante elogios ali, bastante pontuações positivas sobre a aula, né? Pelo que vimos ali, então, acho que ninguém neste momento quer fazer nenhuma pergunta, Anderson. Então, queria novamente agradecê-lo aí pelo time Enfermeiros do Quero. Bem. Ó, opa, levantaram a mão. Alguém quer fazer Oi. alguma pergunta? Pode falar, Anderson. Parabéns antes aí pela aula aí, bela apresentação. Eu queria só
te perguntar alguma coisa sobre as tabelas, né? A Simpro e Brasins. Sabe que há uma cobrança, assim, lá da operadora é ruim para pagar, lá do hospital é bom de receber, quando se usa as tabelas, né? Mas assim, vamos ficar no meio. Eu te pergunto, você acha que essas tabelas não têm um preço absurdo em cima de cada material? É assim, né? Eu vim de oncologia, né? Trabalhei com oncologia e eu tive uma experiência bem um pouco mais aproximada com a questão de material e medicamento, né? A gente tem uma escala de impostos, vocês viram aí a quantidade de impostos que a gente tem, né? Então, a gente tem um incentivo do governo para essa escala de imposto que a gente paga por essa legislação do material ou medicamento sair de um lugar e ir para o outro. Então, né, o ICMS, ele é o imposto de circulação, né? Então, a gente tem um outro tipo de método de cobrança. Então, eu pego o material, o medicamento e coloco dentro de uma nota de prestação de serviço, né? Então, quando você recebe ou você fatura, você transforma o material e medicamento em uma prestação de serviço. E aí você tem um outro tipo de tributação, que você não tem esse incentivo. Então, quando você utiliza a nota apropriada de material e medicamento, né, que é a DANF, você acaba entendendo que sai do fabricante, vai para um depósito, tem ICMS. Sai do depósito, vai para o depósito de um outro estado, tem ICMS. Vai do ICMS, vai para o fornecedor, tem ICMS. Isso vai encarecendo o material para o consumidor final. Quando você executa, né, que é aquele que a gente vê bastante que é a inscrição estadual, todo mundo coloca isento. Mas, na verdade, quando você cobra na nota correta, você tem benefício dessa escala de impostos. Então, quando você chega no consumidor final, que você emite a sua nota, você está fornecendo para o consumidor final, você participa desse valor elevado, né, em forma de imposto. Então, isso vai encarecendo o material, é uma das coisas. Mas a gente não faz isso. Então, você tem na Brasins e na Simpro a cobrança final, do consumidor final. Você não enxerga, você não participa desse trânsito do material e medicamento até o seu hospital. E aí a gente se queixa do resultado final, né? Isso, né, parece até ruim eu falar, mas são esses impostos que financiam o nosso sistema de saúde e outras instâncias aí que a gente tem. Então, quando você olha a Simples Brasins como o valor final, isso, na verdade, ele é o limite. A gente não pode cobrar o valor acima disso, né? Como aquela outra tabela que eu mostrei. Mas você não enxerga isso. Aí você pega um valor de um material do medicamento que você compra mais barato lá, porque você não vê essa participação, e no final você transforma esse material em prestação de serviço. E aí você tem imediatamente nessa nota fiscal de prestação de serviço de 10% a 13% de desconto, também imposto, você não participa dessa cascata, né? Desse benefício de descontar o ICMS lá no final, quando você vai fechar o seu faturamento. Não sei se deu para entender. Então, a gente enxerga bastante o preço do consumidor final, e a gente perde aí essa escala quando a gente não enxerga esse desenvolver. Mas o preço é realmente muito discrepante, né? E tem bastante empresa que está saindo, e por isso que algumas operadoras estão fazendo aí tabelas de valores fixos, né? Que também, às vezes, chega a ser um pouco difícil, bem próximo ao valor de compra. E aí a gente perde também no pagamento desse imposto na hora que a gente emite a nota. Eu entendi a colocação, e eu não sei se eu posso fazer uma outra pergunta aqui. Pode, cara. É sobre a CBHPM, né? A gente sabe que tem várias edições, CBHPM. Aí eu, como operadora, eu vou lá, apresento a 5ª edição. Aí já tem uma atual, 2002, que essa tem um valor vamos dizer assim, melhor
de que a quinta edição. Porém, eu fechei na quinta edição. Aí o médico, eu vou dar um exemplo aqui de Manaus, porque assim, aqui a gente sabe que logística é difícil, especialidade é difícil, e o médico, ele tem um código, ele não concorda com o valor que está lá da quinta edição. Ele joga lá, ele quer o 10 vezes mais que a tabela da quinta edição. Então, assim, e aí vem a minha pergunta para você. O que acontece com os convênios que eles não conseguem enxergar isso e já fechar com a especialidade um valor que dê para que ele possa pagar isso? A gente vê que não acontece isso, o convênio fica ali. Ah, tá bom, o médico cobrou 10 vezes, eu vou pagar. E daqui é à vista, né, o médico quer à vista. Aqui é assim. Não sei se aí na sua região é assim. E E as aí duas. eu pago. Da próxima vez, o médico vai pedir o procedimento, paga de novo 10 vezes. Então, assim, por que que as operadoras hoje, eu acho que essa seria a minha pergunta, ela não para e vê assim, eu estou perdendo dinheiro ou deixando de ganhar em cima de um especialista. Por que que eu não sento com um especialista e negocio? Aí você, como tem mais vivência aí na tua região, eu queria que você... A gente tem que ampliar um pouquinho essa visão. São várias questões aí nesse seu questionamento, né? Inicialmente, a gente tem que ver, né, como operadora, a visão da operadora, eu não posso ter um serviço que eu não tenha controle sobre a minha saída de dinheiro, né? Sobre o que vai chegar para mim, para que eu pague. Então, se isso for de forma ampla, então eu vou perder, né? Porque se eu tiver um médico que cobre 10 vezes, 20 vezes, e eu ter isso de forma aberta, eu vou fechar, né? A gente tem tecnologias aí chegando, a gente tem muito medicamento, e realmente algumas especialidades são bem complicadas, principalmente em locais um pouco distantes de concorrentes, né? Mas a operadora, isso não é uma defesa, ela não consegue reajustar, isso a ANS já deixa bem especificado, ela consegue reajustar aquele plano uma vez por ano. Então, Certo. ela não consegue se organizar se ela tiver alguém de livre demanda para cobrança, né? E aí, tudo você tem que utilizar o seu contrato. Então, se o seu contrato, o seu comercial deve colocar lá no seu contrato, tabela de referência, CBHPM quinta edição ou as demais, né? Ou progressiva. E aí, você trabalha com a codificação. Se esse código não tem na CBHPM quinta edição, ele só tem na 2022, opa, você já está dentro desse contrato, você pode cobrar aí você coloca essa observação, né, que o UCO, você não pode ter UCO fechado, entende? Na sua negociação, Sim. você tem que ter tabela progressiva, mas você não tem que ter valor de UCO fechado, o seu valor de UCO deve ser o da tabela. E aí você consegue cobrar na tabela que o procedimento acontecer. Se não tiver, se a sua tabela for simplesmente CHPM, aí você está com a faca e o queijo na mão. Então, você aciona o comercial e você pode negociar um valor para aquele procedimento que não está na sua CBHPM, que você não tem isso em tabela. Então, quando você fecha, minha tabela de referência MB 90, 92, 96, 99, CBHPM quinta edição, o procedimento apareceu lá, está dentro do rol, você pode cobrar, não tem credenciamento para isso. Então, você chama um comercial para a negociação daquele valor. Aí você consegue chegar em um meio termo, né? Na especialidade que você tem aí na sua região. Beleza. Obrigado. E aquilo, né? Chamar esse profissional que quer um preço alto e ver o que ele está trazendo para a sua instituição, né? O que essa consulta, essa atualização dele vai trazer para a sua empresa, né? Ele está trazendo só uma consulta e cobrando, aquela consulta está te gerando o quê? Está gerando SADT, está gerando cirurgia, está gerando qualquer outro serviço que compensa trazer esse profissional e pagar o valor que ele quer, o que ele está trazendo de benefício? Está trazendo mais segurados, está trazendo mais cliente para você, ele consegue ampliar esse serviço, ele gera mais SADT, mais procedimentos, ou ele só está aquele procedimento isolado? Aí você precisa verificar junto com esse profissional e cobrar dele, já que ele quer um valor tão alto, o que de benefício que ele traz para a sua instituição como devolução desse investimento que vocês estão fazendo.
Obrigado pelas respostas, Anderson. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, acho que não, então eu vou encerrar a gravação, deixar o Anderson descansar também. Novamente, novamente obrigado aí pela participação. Nossos grupos e nossos compartilhamentos, acessos, aulas, canais estão também no chat, tá? O Cristiano compartilhou aí com todos. Obrigado então, pessoal. Obrigado novamente, Anderson. Deixa eu fazer uma pergunta. Uma pessoa pediu a aula. Claro, claro. Eu não vi quem foi. Não sei se ela quer deixar aqui o e-mail. Se possível, manda lá no grupão. Eu ponho lá. Então. Tá bom. Pode ser. Todo mundo já consegue pegar. Tá bom. Obrigado.